pessoal, estamos aqui para mais uma aula de Química. Vamos agora finalizar o nosso estudo da tabela periódica com as propriedades periódicas. Antes de falarmos propriamente dessas propriedades periódicas, vamos entender o que significa periodicidade. A periodicidade, na verdade, ela é uma repetição. Um exemplo é as ondulações que a gente tem numa faca de corta-pão, os dentes de um serrote, eles vão se repetindo. Então, isso é uma periodicidade, uma repetição. Isso também acontece na química. Assim, de um modo geral, a gente pode dizer o seguinte, que tem muita propriedade dos elementos químicos que eles variam periodicamente, ou seja, eles vão repetindo ao longo da tabela periódica. Por isso que são chamados de propriedades periódicas. E obedecem àquela lei de periodicidade de Moseley, que a gente viu no primeiro vídeo sobre o histórico da tabela periódica, que está relacionado com a ordem crescente de números atômicos. Contudo, pessoal, vale lembrar que algumas propriedades elas não vão se repetindo, e aí elas são chamadas de propriedades aperiódicas. E aí são propriedades que os valores eles vão aumentando com o número atômico, e outras só diminuem, certo? Ou seja, as propriedades que são aperiódicas, ou elas só aumentam, ou elas só diminuem, de acordo com a variação do número atômico. A primeira propriedade que nós vamos ver é a propriedade química referente ao raio atômico. O raio atômico, na verdade, ele está relacionado com o tamanho do átomo. E assim, se você pensar que é difícil medir o raio de um único átomo, porque a nuvem de elétrons que fica em volta dele não tem limites bem definidos. A gente pode dizer que o raio atômico de um elemento é a metade da distância internuclear mínima que dois átomos desse mesmo elemento vão apresentar sem estarem ligados quimicamente um ao outro, certo? É uma propriedade periódica, porque os seus valores eles vão variar periodicamente. Ou seja, eles aumentam e diminuem de forma seguida com o aumento do número atômico. Aí vocês podem observar aqui uma representação que eu fiz da forma que varia esse tamanho do átomo, tá? O tamanho do átomo ele vai crescer neste sentido, ou seja, da direita para a esquerda, e ele vai crescer neste sentido, ou seja, de cima para baixo. Portanto, a gente pode dizer que a variação de raio atômico na tabela periódica aumenta da direita para a esquerda e de cima para baixo. A próxima propriedade da qual nós vamos falar é a energia de ionização, que também é chamada de potencial de ionização. Essa energia de ionização é a energia mínima que é necessária para que a gente consiga arrancar um elétron de um átomo que esteja isolado no seu estado gasoso. Tá, pessoal? Veja bem, no seu estado gasoso. De modo geral, essa energia ela vai ser expressa em electrovolts. Então, um electrovolt, ele é a energia ou o trabalho que é necessário, tá, para que a gente consiga deslocar um elétron contra uma diferença de um potencial de 1 volt. Essa energia, ela também pode ser expressa em quilocaloria por mol ou quilojoule por mol, tá? Então, assim, não esqueçam também que os valores são sempre para a primeira energia de ionização, tá? E quanto mais você for arrancando elétron, mais energia você vai precisar, mas isso é bem óbvio, né? Porque a gente está considerando, em primeiro lugar, que os elétrons cada vez mais próximos do núcleo, que é positivo, não esqueçam, aí a gente vai ter o quê? Que a carga positiva do núcleo, que vai ficar constante, ela vai exercer uma força maior de atração sobre os elétrons que estão sobrando. Então, por isso que é óbvio que a cada elétron que a gente precisa arrancar, a cada elétron que precisa sair, a gente vai ter uma energia de ionização maior. Resumindo, o mais importante a ser considerado é o primeiro potencial de ionização, tá? Ou seja, a energia que é necessária para você arrancar o primeiro elétron da camada mais externa do átomo, ou seja, da sua camada de valência. E vocês podem observar na imagenzinha a variação do crescimento dessa energia de ionização, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Portanto, a energia de ionização ela cresce na tabela periódica da esquerda para a direita e de baixo para cima.
A afinidade eletrônica, também chamada de eletroafinidade, ela é a energia que é liberada quando um elétron é adicionado a um átomo neutro no estado gasoso. Essa energia, ela também é expressa em electrovolts, tá? Igual a que a gente viu anteriormente. E ela mede a força com que o átomo vai segurar esse elétron adicional, ou seja, eu tô colocando um elétron dentro desse átomo, tá? Tá sendo introduzido, podemos dizer assim, um elétron. E essa eletroafinidade, ela vai medir exatamente a força com que esse átomo vai segurar esse elétron que está sendo introduzido. Aí vocês podem observar o seguinte, ó. Aqui está em destaque o que seria a última família, que são os gases nobres. E a afinidade eletrônica, ela está variando igual o potencial de ionização que a gente viu anteriormente, da esquerda para a direita e de baixo para cima. Porém, os gases nobres, eles não vão fazer parte dessa eletroafinidade. Isso é bem óbvio, já que essa energia ela é liberada quando o átomo ele vai capturar um elétron. E esses gases nobres, eles já estão estáveis, eles já têm o seu octeto completo. Então, não existe a necessidade de uma captura de elétrons para eles. A outra propriedade é a eletronegatividade. Pessoal, observem que o potencial de ionização, a afinidade eletrônica e a eletronegatividade, eles variam da mesma forma na tabela periódica, da esquerda para a direita e de baixo para cima. E que assim como a eletroafinidade, a eletronegatividade também não inclui os gases nobres. E a eletronegatividade, ela vai ser a força de atração dos elétrons no momento de uma ligação química, ou seja, é a capacidade que um átomo tem de atrair para si o par eletrônico que ele compartilha em outro átomo, em uma ligação covalente, tá? E aí vocês têm exatamente o exemplo da ligação covalente que ocorre entre dois átomos de hidrogênio nessa imagem, tá? Então, a força que vai manter esses átomos aqui unidos por esse par eletrônico é exatamente a eletronegatividade. E aí a gente define que os elementos que têm maior eletroafinidade e maior eletronegatividade vão ser exatamente os halogênios, que é a família 17, família 7A. A eletropositividade, a gente pode dizer que na verdade ela é o oposto da eletronegatividade. Ela também é chamada de caráter metálico. Ela é a propriedade periódica que está relacionada com a capacidade que um átomo tem de perder elétrons. E isso é bem óbvio. Se ela é o oposto da eletronegatividade, é óbvio que ela vai ser a tendência do átomo de perder elétrons. Os valores de eletropositividade, eles vão ser determinados quando os átomos eles estiverem combinados, tá? Da mesma forma que a eletronegatividade. E é exatamente por isso que os gases nobres, em condições normais, não vão fazer parte, semelhante à eletronegatividade e à eletroafinidade. Ela vai variar ao longo da tabela periódica da direita para a esquerda e de cima para baixo, de forma contrária à variação da eletronegatividade. A gente vai chamar de densidade absoluta ou massa específica de um elemento o quociente que existe exatamente entre a sua massa e o seu volume. Consegue observar a partir dessa fórmula uma relação entre a densidade e o volume. Quanto menor for o volume ocupado, maior será a densidade. E essa densidade ela vai variar ao longo da tabela periódica das extremidades para o centro e de cima para baixo. E aí nós teremos o ósmio
o irídio e a platina como sendo os elementos que têm maior densidade. Temperatura de fusão e temperatura de ebulição, elas vão variar de forma semelhante, tá? Lembrando, pessoal, que a temperatura de fusão é a temperatura na qual uma substância ela vai passar do estado sólido para o estado líquido. E que a temperatura de ebulição é a temperatura na qual a substância ela vai passar do estado líquido para o estado gasoso, tá? Então, essas duas propriedades elas vão variar da seguinte forma. Nos metais alcalinos e alcalinos terrosos, elas vão variar de baixo para cima. Das extremidades para o centro, para todos os elementos da tabela periódica, e para os demais que não são metais alcalinos e nem metais alcalinos terrosos, vai variar de cima para baixo. O volume atômico, ele é o volume ocupado por 1 mol do elemento no seu estado sólido. Veja bem, 1 mol do elemento, tá, pessoal? E aí vocês têm que se atentar que esse volume atômico não é o volume de um átomo, e sim o volume referente ao conjunto de átomos, que é o mol, que equivale a 6,02 vezes 10 elevado à 23ª potência de átomos, tá bom? Não esqueçam. Sendo assim, a gente chega à conclusão de que esse volume atômico, ele vai influir não só no volume de cada átomo, mas também no espaçamento que existe entre esses átomos, já que a gente está falando do volume que é ocupado por um grupo de átomos e não apenas por um único átomo, tá? Na tabela periódica, esse volume atômico ele vai variar do centro para as extremidades e de cima para baixo. Lembrando que todas essas variações que eu estou colocando para vocês na tabela periódica, elas são referentes ao aumento da propriedade, tá bom? Examine atentamente o gráfico que mostra a variação de determinada propriedade X com número atômico Z. Pessoal, veja bem, X é uma unidade arbitrária que está relacionada com a propriedade, ela é uma propriedade periódica, e o número atômico Z. À medida que esse número atômico ele aumenta, essa propriedade ela está variando, ó. Ela começa, ó, tá aqui, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. Se X é a propriedade e ela está variando de forma periódica, de forma repetida, então, obviamente, a resposta é a letra A. X é uma propriedade periódica. Beleza, pessoal? É isso aí. Ficamos por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau!